Então, capítulo 6, História da Teologia, número 1, no período primitivo. Os escritos deste período do cristianismo enfatizam um novo modo de vida, pregando contra a vida irregular de quem servia ao paganismo. Um segundo ponto de ênfase foi a humanidade de Jesus Cristo, já que os gnósticos ensinavam que ele não era homem, mas que tão somente parecia existir em forma humana. E logo o sofrimento da cruz não teria sido real, e depois da ressurreição teria se retirado do homem Jesus e retornado à sua existência espiritual. Outra corrente gnóstica ensinava que Cristo abandonou a Jesus antes da crucificação, e outra sugeria que ele não foi crucificado, pois confundiram o sirineu Simão com ele e o crucificaram. Simão foi aquele sirineu que carregou a cruz? Não, na hora ali os soldados se confundiram, levaram para Simão e Jesus saiu de fininho e não foi crucificado. Porque eles viam a crucificação como uma derrota. Eles não viam a crucificação como um recurso de salvação para nós, como uma vitória. Entendeu? Bom, e o terceiro ponto de ênfase era a defesa do cristianismo, que era acusado de 3 coisas básicas: impiedade, hábitos anormais e inimizade ao Estado. Então você veja, a primeira ênfase no período primitivo, ali nos primeiros séculos, era em primeiro lugar um novo modo de vida. Naqueles dias, irmãos, os homens estavam vivendo ou em idolatria, ok? Ou em perversão geral, tá bom? Tudo que você possa imaginar. Basta dizer, não sei se vocês sabem, que a prostituição ela era assim, tão comum que ela pagava até imposto. O Império Romano cobrava imposto das prostitutas, para vocês terem ideia. E não era só isso, no culto que eles faziam, o culto à deusa Diana, né? Principalmente, os homens que iam lá cultuar tinham que ter relações sexuais com as sacerdotisas deles. Aquilo era sagrado. Não sei se vocês lembram no filme Troia, que teve uma sacerdotisa de Apolo que foi presa e a todo momento eles chamavam ela de prostituta, mas ela era chamada de prostituta sagrada, tá bom? A prostituição não era algo errado, não. Todas as pessoas pagavam imposto, ok? Era sagrado. Vocês sabem que no Antigo Testamento os cananeus tinham algo parecido, só que era entre homens. O homossexualismo era considerado sagrado para eles. Vocês já leram lá no Antigo Testamento aquela expressão, os rapazes escandalosos? Sim. Irmão? Né? O que são aqueles rapazes escandalosos? As pessoas pensam que são homossexuais, mas não eram simplesmente homossexuais, não. Era pior que isso. Todo israelita que ia no templo de Baal, que nos dias do filho de Salomão Roboão, eles ficaram agindo livremente na terra, todo israelita que ia cultuar Baal tinha que ter relação sexual com os homens que serviam a Baal. Eles eram chamados de prostitutos sagrados. Para vocês terem ideia como era o mundo naquela época, onde o cristianismo vai nascer. Entre os gregos também, para vocês terem ideia, os gregos eles consideravam o amor entre homens como algo bonito, sagrado, e o amor entre homem e mulher apenas para reproduzir. Eles diziam essa aberração, né? Então o mundo estava muito pervertido, então eles estavam sempre pregando um novo modo de vida. Também a humanidade de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitos defendiam, o apóstolo João pregou contra aqueles que diziam que Jesus não veio em carne, porque aos olhos deles parecia que eles estavam glorificando Jesus, mas na verdade estava desfazendo uma lição que o autor dos Hebreus disse, que Jesus Cristo é sacerdote misericordioso pelas coisas que ele padeceu na carne. Tá bom? Então Jesus, ele era homem, acreditando que Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Eu não vou conseguir explicar isso detalhadamente para vocês, que é claro que nós definimos como mistério. Eu falo, quando nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, a gente monta outro seminário, Jesus da aula, para explicar isso, mas nós dizemos que ele é 100% homem, 100% Deus, porque vemos nos evangelhos em determinados momentos descrevendo a sua humanidade e em outros momentos definindo a sua divindade, ok? Bom, em terceiro lugar, sobre a defesa do cristianismo, porque no Império Romano eles eram chamados principalmente de um povo de hábitos anormais.
porque todo mundo reverenciava o imperador, passava pelo imperador, tinha que dar um beijo no pé do imperador, tinha que queimar um incenso para o imperador, era considerado uma divindade, ou então servíamos muitos deuses. Todos os povos tinham deuses. Os romanos, eles adoravam todos os deuses. Inclusive diz a história, por exemplo, o Deus de Israel também, de vez em quando o imperador romano pagava, leva lá, mata lá 100 gado lá, 100 bois lá para o Deus de Israel, para o sacrifício. Então eles davam oferta. Israel não podia nem dizer não, né? Era o imperador. Então eles queriam agradar a todos os deuses. Mas eles tinham um problema com Israel e aí tiveram também com a igreja. Por quê? Porque esses não aceitavam adorar outros deuses. Mas todos os outros povos, estou trazendo um Deus num local distante, qual é o nome dele? Vamos adorar ele aqui também. Em Atos 17, o apóstolo Paulo ele ficou, vamos dizer, espantado com a quantidade de deuses que eles serviam. Tudo era motivo para adorar como Deus. Então, como os cristãos não serviam a outros deuses, eram considerados hábitos anormais e inimigos do Estado. Depois, na Idade Medieval, o maior teólogo desse período foi Agostinho. Tá bom? Pelo menos a pessoa que se destacou, mas Agostinho, ele é, assim, na história da igreja, uma pessoa muito negativa. Ele é um homem que organizou teologicamente a Igreja Católica, né? Então você já vê que a coisa não é boa. Se o homem ele é o organizador da instituição, que o Apocalipse chama de a Grande Babilônia, então já não é coisa boa. Mas ele foi o organizador da Igreja Católica, mas era um homem inteligentíssimo. A grande ênfase desse período recai sobre os seus ensinos, em particular 3. A extensão do livre-arbítrio, até hoje, por exemplo, isso é dividido, como eu falei, aí estamos no 4º século, tá bom? Próximo do ano 400 já, tá bom? E ele defendia que o homem não tinha livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio. Ele defendia que se alguém vai ali, vai ser um tema que nós vamos comentar lá na lição 5, se alguém foi ali e matou 30 pessoas, ele fez isso por ordem de Deus. Já estava escrito que ia fazer isso. Ele defende isso. É uma heresia horrível, jogando sobre Deus a culpa de todo o mal no mundo. Tá bom? Para vocês terem ideia, ele chegou ao absurdo dele pregar que o querubim ungido, descrito por Ezequiel, ele só pecou por ordem de Deus. Eita! Para vocês terem ideia, infelizmente essa doutrina foi seguida por alguns reformadores como Calvino, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, até hoje defende isso, né? Nós já acreditamos no livre-arbítrio. As Assembleias de Deus, como que nós fazemos? Nós comparamos a salvação a um barco. Você estava naufragado no meio das ondas, daqui a pouco você ia se cansar, você vai morrer aí, não tem como sair desse mar. Mas Deus providenciou um barco, e você, com o seu livre-arbítrio, só vai dizer se quer entrar nesse barco ou se quer ir para o inferno. Mas eles dizem que não, Deus determina quem vai querer entrar no barco, e outros Deus dá ordem para eles, não, quero ficar aqui na tempestade. Ou seja, no final tudo é culpa de Deus, porque Deus é que daria ordem a tudo, né? Segundo Agostinho, até Adão e Eva pecaram por ordem de Deus. Acredite, tá bom? Calvino só mudou porque ele acreditou que o querubim ungido pecou por conta própria, Adão e Eva também. Mas eles dizem, né, até hoje que quem chegou, o Estado Islâmico cortou há pouco tempo lá a cabeça de 70 cristãos. Segundo Agostinho e Calvino, isso foi ordem de Deus. Isso alimenta aquela teoria do universalismo, né? Todo mundo vai ser salvo depois de qualquer coisa. E aí, por outro lado, também o outro papel da graça na conversão e regeneração do homem. E depois o significado da predestinação, que, claro, estava ligado ao livre-arbítrio. Tudo isso faz parte do mesmo pacote desse senhor chamado Agostinho.